É escuro aqui. Ah, agora tá muito claro. Ai. Agora sim. Fala pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal. Meu nome é Lucas Montano, esse canal se chama Lucas Montano e hoje a gente vai falar sobre carnaval, tecnologia no carnaval e como começar programando por conta própria. Eu e a Sara, a gente chegou ontem do Brasil, então a gente tá aqui em Amsterdã, é 4 horas a mais. Eu ainda tô muito jet-lagged. Jet-lagged é quando teu corpo acha que ainda tá vivendo no passado, mas na verdade tu voa pro futuro. 4 horas a mais é mais ou menos assim, é meia-noite aqui e tu ainda acredita que é 8 horas da noite. Eu tô meio cansado. Mas vamos falar de carnaval. Carnaval no Brasil. Eu cheguei aqui e eu fiquei surpreso saber que na Holanda também tem carnaval. Sim, na Holanda também se comemora carnaval. Na verdade, carnaval aí é umas festas, né, que existem em quase todos os países cristãos. Uma coisa interessante que eu li no Wikipedia esse final de semana. Mas por que eu tô falando de carnaval? Eu tava pesquisando assim, 2020. Eu não gosto de carnaval, tá? Talvez tu goste, mas não é sobre isso que eu tô falando. O que eu tô falando, na verdade, é o seguinte. Tecnologia, ela avança muito rápido. Mas tecnologia, como qualquer inovação, digamos assim, vamos falar de inovação, não de tecnologia. Qualquer inovação, ela só vira algo bom quando é utilizada, certo? Então, tu pode criar aí uma baita biblioteca para alguém utilizar, para um programador utilizar. Vocês podem escrever milhares de linhas de código, mas se ninguém nunca chegar a utilizar o que vocês estão escrevendo, meio que não faz muito sentido, certo? No curto prazo, essa tecnologia não vai ser usada para nada. Talvez no futuro ela seja e quando isso acontecer, vira algo importante. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque carnaval é onde o foco está no momento e a gente tem que jogar, né, o jogo que é nos colocado. E o que as empresas costumam fazer com isso? Elas costumam lançar produtos, elas costumam inventar novas coisas para se mostrar à frente. E assim por diante. E isso acaba impactando também a população. A população acaba tendo acesso a um conteúdo, acaba tendo acesso a ferramentas, a tecnologia, novas tecnologias através desses eventos. E aí eu pesquisei sobre tecnologia no carnaval. Voltando aqui ao assunto. Cara, meu cérebro tá muito confuso. Bom, separei 3 notícias aqui sobre o carnaval. O primeiro deles é Carnaval em São Paulo, bloco animado por uma assistente de voz, Alexa da Amazon, chegando na capital paulista. A Alexa da Amazon vai ajudar participantes da Ritalina, festa que homenageia a cantora Rita Lee. A tecnologia está fazendo cada vez mais presente na folia das ruas. Então, a Alexa é essa inteligência artificial da Amazon. Basicamente, tu pode perguntar, é tipo a Siri, só que ela é mais integrada com os produtos da Amazon. Então, a Alexa da Amazon vai ajudar a conduzir o bloco de carnaval em São Paulo. O dispositivo, ele vai ser usado pelo bloco Ritalina, como o título da notícia já fala. A Ritalina faz festa desde 2014, isso aqui não é muito importante. Quem não puder participar da festa e tiver um alto-falante Alexa poderá sentir o gostinho em casa. Muito legal essa integração. Então, pessoal, isso é um dos exemplos de algo que eu acredito que vai crescer muito, muito nos próximos anos. São comandos por voz, tu usar assistentes para fazer algo. E basicamente o que esses assistentes vão fazer não é simplesmente mudar a tua interação com o aplicativo. Ao invés de tu abrir o aplicativo da Amazon e comprar algo, tu na verdade vai falar, né, para comprar algo. Por que é tão importante o comando de voz? Porque ele vai intermediar. E sempre quando tu coloca um intermediador que faz alguma inovação tão grande que tu acaba utilizando o intermediador ao invés de ir lá e acessar a informação, ou seja, ao invés de navegar no site da Amazon e tu escolher de quem tu quer comprar, tu vai ter um intermediador, que vai ser a Alexa ou qualquer outro produto de assistente por voz, que tu pode chegar e falar, eu quero comprar uma fita métrica. Measuring tape. É o nome fita métrica. Eu aprendi ontem em inglês. Eu comprei uma fita métrica ontem de noite, que a gente precisa medir umas coisas aqui em casa. O que a gente tava falando mesmo? De comprar coisas. Então, quando tu usa um assistente para comprar algo, ele é o intermediador. E ele vai escolher de quem tu vai comprar. E isso rola todo um outro mercado de ads através de compras de produtos por voz, etc. Então, é um mercado que vai crescer muito e tu, como programador, tu tem que estar atento a isso. Tu tem que começar a dar uma pesquisada em como se integrar com esses assistentes. Integrar, digamos que tu fez data mining, digamos que tu gerou alguns dados, tu tratou os dados, tu aplicou alguma inteligência sobre esses dados para gerar informação e agora tu integra isso com assistente de voz e tu pode
entregar uma experiência incrível para o usuário final. E isso é legal porque se a Alexa já está no Carnaval, significa que mais pessoas vão ficar sabendo, porque mais pessoas sabem sobre o Carnaval do que sobre a Alexa. Outra notícia aqui sobre o Carnaval e tecnologia, o Carnaval 4.0, que a Forbes chamou. A Rosa de Ouro terá realidade aumentada e carro alegórico virtual na avenida. Ou seja, a gente vai ter um carro alegórico virtual que tu vai poder baixar algum app, alguma coisa para ver essa realidade aumentada. E tu vai poder acompanhar aí digitalmente o desfile, né, da escola de samba Rosas de Ouro. Isso é outro esquema bacana para quem acessa, né, para quem tem acesso ao carnaval, mas muitas vezes nunca teve a oportunidade de utilizar a realidade aumentada. Oportunidade, eu digo assim, motivação, né? Porque celular quase todo mundo tem, mas tu tem que ter uma motivação para ter acesso a algo também. Tu tem que pesquisar, tu tem que ir atrás, tu tem que querer aprender. Então, isso estando no Carnaval, também mais pessoas vão ficar atentas sobre realidade aumentada, o que automaticamente as buscas no Google sobre realidade aumentada vão aumentar. Então, se tu gera conteúdo sobre isso, se tu tem um produto sobre isso, está na hora de escrever sobre realidade aumentada no Carnaval, assim como eu estou fazendo agora, gravando esse vídeo sobre tecnologias do Carnaval, que eu sei porque todo mundo está pesquisando sobre isso, é um assunto bacana, tu também tem que ficar por dentro, caso tu tenha um aplicativo de realidade aumentada, não esquece de gerar conteúdo sobre isso, não esquece de falar sobre isso, porque as pessoas vão começar a pesquisar mais sobre isso. E é isso que a obra voltou também. Bom, a terceira notícia sobre tecnologias no Carnaval me surpreendeu e eu deixei por último. A ação vai estimular chuvas localizadas no sistema Cantareira para garantir que as precipitações ocorram antes da chegada dos blocos. O bloco de Carnaval de Rua já movimenta São Paulo. No último fim de semana, as comemorações entre dia 21 a 26 de fevereiro não devem ser muito diferentes. Entretanto, um fator sempre preocupa os foliões, é o mau tempo. Eu acho que quem gosta de carnaval e os foliões, eles não estão nem aí pra chuva. O que tá rolando? Existe uma empresa chamada Mod Clima, uma empresa de tecnologia, e ela vai ter a missão de combater o problema. O problema é o seguinte, garantir que haja sol no carnaval. O ser humano, ele evolui de uma maneira muito estranha. A empresa vai decolar aviões que serão responsáveis por semear gotículas de água pura com tamanho controlado no interior das nuvens. O objetivo é provocar mais colisões e aglutinações dessas gotículas para formar gotas de chuva. Na prática, trata-se de imitar o processo natural de crescimento vertical da nuvem e induzir a precipitação. Ou seja, eles querem fazer chover antes do carnaval para que haja sol no carnaval. Brilhante, sério. Essa notícia aqui eu li no Olhar Digital. Eu acho que não é fake, porque eu acho que é um site, eu já vi várias vezes esse site aqui, parece ser um site confiável. E eu já li sobre essa tecnologia por cima, mas eu fiquei espantado ao saber que já estava sendo utilizada. Então, provavelmente essa tecnologia tem anos, mas agora ela está sendo utilizada e todo mundo vai começar a falar sobre isso. Talvez role investimento sobre isso, tem uma startup sobre isso, talvez agora seja o teu momento de brilhar. Mas nem tudo é carnaval, pessoal. E os estudos? Como é que estão os estudos? Agora que eu estou de volta, eu vou produzir mais conteúdo e eu quero saber como é que tá os teus estudos. Bom, ontem eu estava voando, não sei se vocês viram, eu postei lá no meu Instagram, se tu não viu, confere aí. O Instagram, a gente bateu 38 mil inscritos aqui no canal a 30 e poucos mil pés de altitude. Isso foi incrível pra mim. Incrível porque é mais gente que a população da cidade onde eu cresci. 38 mil pessoas acompanhando o nosso trabalho aqui e crescendo junto com a gente. Isso é simplesmente incrível. Sério. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo. E eu tava respondendo as perguntas de vocês, porque eu tinha horas de voo. E embora eu não tenha gravado nenhum vídeo no Instagram respondendo as perguntas que vocês mandaram lá, eu respondi elas por texto, obviamente, enquanto eu estava no avião, que é o que eu estava fazendo na imagem então que eu postei no Instagram. Aproveitando para responder então aqui a pergunta do Christian. Alguma dica para trabalhar por conta própria? Ou seja, tu é um programador, tu é uma programadora e vocês querem trabalhar por conta própria. Eu tenho alguma dica sobre isso? Eu tenho. Eu devo ter várias dicas sobre isso porque eu já fiz isso por muito tempo. E uma das coisas que eu demorei um pouco para aceitar, e na verdade foi algo muito bom para mim, é aprender que um projeto bom é melhor do que 10 projetos ruins. Ou seja, um projeto que paga bem é melhor que 10 projetos que pagam mal. E aí tem praticamente três coisas que me fazem acreditar nisso e que eu vivi isso, tá? A primeira coisa é a troca de contexto. Sério, tu até pode conseguir lidar com 2, 3, 4 projetos ao mesmo tempo,
mas tu vai perder muita eficiência na troca de contexto. Se os 4 projetos foram muito distintos um do outro, tu vai acabar tendo que trocar o contexto toda hora. Tu vai estar toda hora mudando praticamente quase tudo que tu faz. Porque ou pode até utilizar as mesmas tecnologias, mas a regra de negócio, tudo que está ao redor, as dependências de informação externa são tão diferentes que toda hora tu vai estar tendo que confirmar contigo mesmo que projeto tu tá tocando. Isso já aconteceu comigo. Eu tocava vários projetos que eram bem diferentes e uma hora chegava tipo assim, cara, isso aqui que eu escrevi era pro outro projeto. Nunca aconteceu isso contigo? Bom, esse é um dos problemas. O segundo problema é tempo perdido em burocracia, contrato e etc. E o terceiro é reuniões. Então, quanto mais projetos, mais stakeholders, mais interessados nesses projetos e mais reuniões. Então, tu acaba perdendo muito tempo e o barato, ele sai caro para ti, no caso, porque é barato. Tu devia estar cobrando caro. Então, eu prefiro muito mais fazer o meu próprio nome e cobrar mais e pegar um projeto bom e depois de ter esse projeto bom, ir atrás de novos projetos e dar continuidade nas coisas que tu faz, e é isso que vai fazer o teu nome, tá? Se tu fizer 4 projetos meia boca e que não vão dar certo, não vai fazer tanto teu nome quanto um projeto que deu super certo e tu deu continuidade nele. Então faça o seu nome e cobre bem. Cobrar o valor que tu entrega não é uma das coisas mais fáceis de se fazer, tá? Tu pode cobrar as horas que tu trabalhou ou tu pode cobrar o valor que tu entrega. E eu trabalhei muitos anos por conta própria, como eu falei, e uma das coisas que eu percebi que eu não estava comunicando o valor que eu agregava, eu não estava comunicando o valor que eu entregava para cobrar do cliente. Eu estava simplesmente vendendo horas. E eu comecei a perceber isso quando eu comecei a praticamente cobrar 2 horas por algo que eu fiz em 30 minutos. Não precisa me julgar. Vai dizer que tu, como programador, nunca fez isso. Tu cobra por hora, tu cobra lá R$50 a hora, aí tu faz algo em 1 hora, mas tu diz que levou 2 horas, porque na verdade tu fez muito rápido. Era algo que tu acreditava que ia levar 2 horas, que o cliente acreditava que ia levar 2 horas, ou mais do que isso, e tu fez super rápido, porque tu é muito bom. E aí tu cobra 2 horas porque tu acha que aquela tua hora trabalhada valeria R$100 e não R$50. E aí tu, nessa crise, no caso eu me botando lá atrás no lugar, eu com essa crise, tipo assim, eu tô cobrando 2 horas, mas eu levei 1 hora pra fazer. Isso não é justo, isso não é legal. Mas ao mesmo tempo eu tô produzindo muito em 1 hora e a minha hora vale mais de R$50. Então eu vou cobrar R$100 pela minha hora. E aí vamos ser transparentes com o cliente. Eu quero um aumento, eu quero começar a ganhar um aumento, não, quero renegociar o contrato, eu quero... Agora o contrato é R$100 a hora. E aí o cliente fala, não, R$100 a hora é muito caro. Mas ele já estava pagando R$100 a hora, entendeu? Porque tu fazia um negócio em 10 minutos e tu cobrava 1 hora cheia. Ou tu fazia algo em 40 minutos e cobrava 1 hora cheia. Ou vai dizer que tu cobra minuto por minuto. Não, ninguém faz isso. Não, talvez tenha algumas programadoras, alguns programadores que façam isso. Mas eu não fazia isso e isso me desgostava, não saber vender o meu valor. E foi a partir desse momento que eu decidi parar de vender horas e focar nos meus próprios produtos, depois focar em ajudar clientes a atingirem seus objetivos, que vai muito além de vender horas. Na prática, é super complicado, tá? Eu larguei total prestação de serviço, como eu falei, por não me adaptar a esse jogo de preço e horas. Existem 2 formas que eu já trabalhei e que eu já cobrei os clientes. Uma delas é uma forma de cobrar variável e outro é fixo. No variável, tu tem que entender o valor que tu entrega para o cliente e distribuir esse valor que tu compreende sobre as tuas horas no valor que tu vai cobrar do cliente, tá? Para saber se vai valer a pena. Tu tem que mais ou menos saber o quanto vale a tua hora. Isso envolve se conhecer a tua eficiência, conhecer o teu trabalho, conhecer o que o mercado está cobrando e saber vender isso para o cliente. E na hora que tu começar a vender isso como horas para o cliente também vai começar a te escutar como alguém cobrando horas e ele vai acabar comparando as tuas horas com as horas do mercado. Essa é uma maneira de cobrar, não tem problema com isso. Eu tenho vários amigos que ganham muito dinheiro com isso, cobrando por hora. Outra maneira é tu trabalhar com preço fixo. Trabalhar com preço fixo, tu também tem que entender que tu está dividindo o risco com o cliente. Porque no momento que tu cobra um preço fixo, tu pode ou estar estimando errado o escopo do projeto ou a complexidade do projeto e estimar um valor que é muito baixo e que tu vai levar mais tempo. Tem um risco nisso.
ou o cliente tem o risco de tu ter estimado errado, justamente porque estimativa na tecnologia é uma ciência não exatas, é uma coisa, sei lá, tem que os astros se alinhar para ter uma estimativa certeira. Então, ou tu vai sair perdendo ou o cliente vai sair perdendo quando tu cobrar fixo. Então, Lucas, qual a melhor forma de prestar serviço? Cobrar um variável ou cobrar um fixo? A melhor forma é entender o valor que tu entrega e vender esse valor que tu entrega para o cliente e depois saber negociar isso num contrato. Tu pode saber negociar isso num contrato, cobrando por valor hora ou cobrando por disponibilidade. Eu acharia um meio termo aí, então, entre cobrar fixo por escopo e variável por horas, que é disponibilidade. Tu é um cara especialista, tu fez o teu nome, o cliente te considera um cara que vai resolver o problema dele, tu conseguiu vender para ele isso, tu conseguiu mostrar para ele o valor que tu agrega e agora ele tem que pagar pela tua disponibilidade. Praticamente, mais ou menos, para mim, isso seria o melhor. Fazer um contrato semanal, mensal de disponibilidade de horas. E aí é bem transparente, não quer dizer que tu tenha 40 horas disponível, que tu codificou 40 horas e é por isso que tu tá cobrando 40 horas para ele. Particularmente, acho que tem uma terceira maneira de fazer aí, que seria o meio de campo, que é cobrar por disponibilidade das tuas skills. Comenta aqui embaixo como que vocês costumam cobrar para prestar serviço e quais são os problemas que vocês enfrentaram com isso, tá? Resumindo, a minha dica para quem quer iniciar por conta própria são 2 itens. Faça o seu nome e aprenda a cobrar pelo valor que tu entrega. Praticamente essas duas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de volta de hoje. Eu ainda tô meio lento, então eu escolhi um assunto aqui mais leve para começar. Até porque é carnaval, certo? Eu comentei lá no... Como é que é a música de carnaval? Me esqueci. Bom, te vejo no próximo vídeo.